Com retornos importantes no CSA e chegadas de alguns novos reforços, surge a curiosidade de como o time do CSA pode entrar em campo assim da sua melhor forma nesses jogos importantes que vem a seguir. O mês de julho agora é cheio de jogos decisivos para a equipe do CSA, tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste e, claro, a Série C do Campeonato Brasileiro também, que entra agora na sua reta final. Então vamos lá tentar desenhar, destrinchar um pouquinho o time titular principal do CSA e as alternativas que a gente tem para colocar em campo também. Primeiramente eu agradeço aí a presença de todo mundo, peço aí o like de vocês aqui no nosso canal, muito importante. Quanto mais likes a gente tiver, mais em alta o nosso vídeo fica. Dá a sua inscrição também aqui no nosso canal para a gente ficar cada vez mais em alta aqui dentro do YouTube. Quanto mais inscritos a gente tem, mais relevante fica o nosso canal dentro da plataforma e ajuda demais o nosso crescimento aqui. Mas então, gente, vamos lá. Vamos colocar aqui na tela primeiramente a escalação base ali da equipe do CSA, claro, com o retorno de alguns jogadores que estavam indisponíveis há algum tempo atrás. A gente tem o goleiro Gabriel Félix no gol, que embora tenha falhado nessa última partida, para mim segue ainda como o principal goleiro que a gente tem aqui no elenco, o Gabriel Félix. A gente tem a dupla de zaga Betão e Islan. O Islan não pôde jogar nessa última partida, mas ele é o titular da equipe do CSA, nossa dupla de zaga. Temos o Enzo aqui do lado esquerdo e que muito se esperava do retorno do Roberto, né? Até porque o Enzo no começo do ano ele não tinha apresentado o suficiente para convencer o torcedor, mas de um tempo para cá o Enzo cresceu demais. Hoje ele é titular na equipe do CSA. Nesse último jogo o Roberto entrou péssimo, pesado, sem ritmo de jogo, então o Enzo segue como titular aí, né? Por merecimento. Do lado direito tem o Felipe Albuquerque e a gente teve a chegada do Diogo Batista também, lateral direito, que vai brigar por posição. Embora o Ramon esteja até jogando razoavelmente bem naquela posição, ele não é um lateral direito de ofício, então a tendência é que a gente tenha Felipe Albuquerque e Diogo Batista brigando por essa vaga aqui. Coloquei o Felipe Albuquerque apenas porque ele é o lateral direito que vinha jogando há mais tempo aqui, mas a gente pode colocar também aqui como opção na lateral direita o Diogo Batista, porque ele com certeza vai querer brigar por posição, né? E vamos ver quem vai assumir essa titularidade ao longo do tempo. Mas eu creio que o Felipe Albuquerque é quem parte na frente, né, nessa disputa. No meio do campo, o Camacho e o Gustavo Nicola, os dois volantes que têm atuado aí com mais regularidade na equipe do CSA, e para mim são os dois volantes titulares. O Silas tem entrado em alguns momentos, mas esse esquema de 3 volantes, ele já se mostrou que é um esquema pontual para algum jogo específico. Na maioria dos jogos onde o CSA precisa jogar e ter volume de jogo, esse sistema ele não funciona, porque engessa a saída de bola da equipe do CSA no meio de campo. A gente precisa jogar com o armador e temos aí o retorno do Brian, né, para voltar a essa posição, e o Luciano Naninho, que chegou há pouco tempo, então também pode ser esse jogador. Fora o Gabriel Vieira também, que tá à disposição, né? Então a gente precisa ter esse meia armador para não perder essa qualidade de jogo no meio de campo, né? A gente sentiu bastante isso no jogo passado agora, né? Contra o Guarani. De um lado de campo a gente tem o Baianinho, que tem crescido demais, né, desde que chegou. Ele chegou, aí jogou um pouco, muito ali como um jogador de velocidade, mas foi começando a criar um pouco mais de identidade no time, mostrando a que veio também. E para mim hoje é o titular ali pelo lado direito do ataque. Lado esquerdo o Cachoeira, né, que desde o começo do ano tem se consolidado lá. Em alguns momentos a gente começou a contestar um pouco o Guilherme Cachoeira, mas aí no jogo contra a equipe cara, foi contra quem que ele fez o segundo gol aqui? Contra o Floresta, né? Enfim, ele quebrou esse jejum aí e voltou a fazer o gol, então mostra que é sim um jogador importante, não só fazendo os gols, mas também atraindo marcação, né? Em determinados momentos do jogo ele participava muito bem, puxando a marcação do lateral e deixando o Enzo com o corredor para infiltrar. Então é importante a presença do Cachoeira aqui também. E o Thiago Marques, que para mim é titular absoluto nesse time. O Igor Bahia em alguns momentos ameaçou a titularidade do Thiago Marques, né, com alguns gols importantes lá no começo da temporada do Igor Bahia, mas que ultimamente o Igor Bahia tem entrado mal, né, tem deixado a desejar, e o Thiago Marques
para mim agora ele continua sendo importante, fazendo os gols, participando, então titular absoluto o Thiago Marques, né? E bom, é isso. Para mim esse é o time base da equipe do CSA. E aí o que é que a gente imagina, né, na sequência aqui também? A gente tem a possibilidade, por exemplo, de chegar um novo zagueiro nessa janela de transferências. Não creio que seja a necessidade de trazer um zagueiro para que venha tirar desses dois, Betão ou Islam. Pode ser alguém que venha brigar por posição, né? Já que o Marcão e o Luiz Gustavo são opções ali, mas que não tem aí também mostrado a capacidade de assumir a responsa, né, velho? Em alguns momentos eles jogam bem, mas em geral eles transmitem insegurança, sabe? Pra equipe. Então Betão e Islam pra mim é a dupla titular da nossa zaga. Chegando um zagueiro melhor que um dos dois, claro, que assume essa vaga de titular aqui, né? Mas que não é uma urgência aí no mercado trazer um lateral, um zagueiro titular, certo? Assim como não é necessário ir no mercado buscar alguém para o lugar do Gabriel Félix. Claro que aparecendo uma oportunidade de mercado para qualquer posição, traz, né? Algum jogador que seja acima da média, algum jogador que chegue para ser um diferencial técnico, como o Camacho foi, mas mesmo que não seja uma urgência aquela posição, tendo a possibilidade de trazer alguém e caindo bem na folha salarial, ótimo, maravilha, né? Mas, enfim, não é uma urgência ir buscar alguém para assumir a titularidade nem na zaga nem no gol, para mim, na minha opinião, tá? Na lateral direita a gente tem essa briga boa entre Felipe Albuquerque e Diogo Batista, né? Se o Felipe Albuquerque voltar do mesmo jeito que estava jogando antes da lesão, pô, pra mim é titular, né? O Diogo Batista pode até chegar e assumir essa titularidade, mas a gente tá bem servido, eu acho, na lateral direita. Na lateral esquerda, o Enzo também tem se apresentado bem, bom lateral, né? Tem crescido muito em confiança, em produção. E o Roberto precisa melhorar a parte física se quiser voltar a ser titular. Se quiser voltar, inclusive, a ser o nome utilizado com frequência no time do CSA, porque do jogo passado que foi, né, ele precisa melhorar muito se quiser entrar. Melhor o Enzo cansado do que o Roberto daquele jeito, cara. Então, precisa melhorar muito aí no aspecto físico o Roberto para poder voltar a entrar em campo. Meio de campo, Camacho e Nicola, é essa dupla mesmo, né? O CSA tem utilizado às vezes os 3 volantes, mas eu prefiro os 2 volantes com o meia centralizado. E aí para o meio de campo a gente pode colocar aqui o Luciano Naninho, né? Como uma opção também aqui no meio de campo, no lugar do Brian, até para iniciar o jogo. Em algum momento, por exemplo, que a gente não tem a possibilidade de jogar com o Cachoeira e o Baianinho, a gente pode até abrir o Brian aqui em algum dos lados. Por exemplo, no lugar do Cachoeira ou no lugar do Baianinho. Porque se não tiver nenhum deles dois, na ausência de outro jogador, outro ponta, né? Jogando nessa posição aqui, temos o Cachoeiro Baianinho, tem o Matias Cavaleri que chegou agora. Agora a gente tem outros nomes ali, é Marcelinho, é o Danilinho, é o Robinho, né? Jogadores que chegaram aí na equipe do CSA e até agora não mostraram a que vieram. Quem mostrou foi o Baianinho, né? Então, assim, talvez a gente possa dar oportunidade para o Matias Cavaleri para ver se ele consegue mostrar mais em alguns outros jogos, mas que dos jogadores que chegaram até agora, em algum momento, se a gente tiver necessidade ou a ausência de Cachoeira ou do Daniel Baianinho, acho que o ideal seria colocar o Luciano Naninho centralizado, como meia, e puxar o Brian para uma das pontas. O Brian já jogou na ponta direita, por exemplo, né? Quando a gente jogava com 3 volantes, botava o Nicola, o Camacho e o Silas. Aí colocava o Cachoeira de um lado, o Brian do outro. A gente já teve essa alternativa, né? Mas não vejo isso como uma tendência, tá? Eu acho que o ideal é o time do CSA jogar realmente com o Cachoeira de um lado, o Baianinho do outro e o Brian centralizado. Na ausência do Brian, o Luciano Naninho ali. Então, acho que a gente tem que parar de insistir ali com os 3 volantes, porque realmente dá uma engessada muito grande no nosso meio de campo, né? Então, a gente tem essas outras alternativas aí e, claro,
Agora a gente está falando exatamente com o elenco que a gente tem agora, tá, pessoal? A janela de transferências vai abrir de novo agora em julho, então pode chegar algum outro reforço, algum novo nome na equipe do CSA, pode mudar aí o nosso elenco, qualificar o nosso elenco. Claro que a gente fica preocupado também ali com questão de saídas, né, possíveis saídas, mas até agora esse é o elenco que a gente tem para trabalhar. Beleza? Então, para mim, essa é a escalação base, né? Com algumas alternativas aí, em algumas situações pontuais, mas o time base é esse e eu não mexeria muito nisso aí não, tá? Outra alternativa também, uma necessidade, por exemplo, se a gente precisar vir mais para o ataque, o que é que a gente pode fazer? A gente tendo já, por exemplo, um time com o... Vamos colocar aqui um time que comece dessa forma, por exemplo, né? Um 4-2-3-1 com Cachoeira, Brian e Baianinho na frente. Precisando ir mais para cima, ir para o ataque, o que é que a gente pode fazer também? Puxa o Brian um pouco aqui para esse lado, tira um dos volantes, geralmente sai o Gustavo Nicola, para colocar o Naninho aqui mais para frente, né? Colocar outro meia para tentar melhorar essa chegada mais para frente aqui, colocar um meia mais armador aqui também, né? Lança aí Cachoeira e Baianinho um pouco mais para frente para eles tentarem circular um pouco aqui, mas aí fica aí um trio, né, de meio-campistas com 2 armadores e não com 3 volantes de contenção. Essa pode ser uma alternativa também em algum momento que o time do CSA precise se lançar aí para o ataque, certo? Então, acho até uma alternativa melhor do que você entrar com Camacho, Nicola e Silas. Né? Mas isso daí é também outra situação pontual. Se o time do CSA tiver por um acaso perdendo algum jogo, né, ou precisando ir para cima para buscar uma virada, um empate, alguma coisa que seja necessário, urgente fazer um gol. Essa pode ser uma alternativa também. Ou então, no caso, jogar outro centroavante, né, lá dentro, colocar, por exemplo, um Cachoeira e o Baianinho ficando um pouco mais pra dentro da área. Aí bota o Brian mais aqui pra... Pô, toda vez isso acontece, velho. Aí coloca o Brian mais aqui centralizado e joga o Igor Bahia, por exemplo, lá na frente pra ser um segundo centroavante lá. De novo, velho. Junto com o Thiago Marques, sabe? Então pode ser também uma alternativa mais para situações pontuais de jogo, sabe? Então isso daí a gente pode trabalhar essas outras alternativas assim, mas que o time base é aquele que eu tinha trazido aqui no começo, certo? Mais ou menos nessa formatação aqui, que a gente tem um 4-2-3-1, um simples, algo que tem dado certo, sem muita invenção e povoando bem cada setor do campo aí na equipe do CSA. Tá bom, galera? Quero saber também a opinião de vocês, o que é que vocês acham aí desse time do CSA, desse elenco. Se tem alguma posição que vocês achem mais carente para reforçar, para trazer novos nomes, para poder melhorar aí o time do CSA para a sequência da temporada aí, para buscar os nossos objetivos, né? Mas enfim, é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todo mundo, um grande abraço e até a próxima, galera. Valeu!